Proletários de todo mundo, univos. Da ditadura do proletariado ao stalinismo. Vamos agora fazer uma abordagem do início do que nós conhecemos como União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Saudações a todos aqueles que compreendem que proletário é o trabalhador assalariado. Proletariado é o conjunto de todos os proletários. A Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial vitoriosa na parte militar, pois ela pertencia à Tríplice Entente, entretanto muito enfraquecida por toda a desestrutura que estava ocorrendo no final do período czarista. Vladimir Ilyich Ulyanov, líder dos bolcheviques, organiza a estrutura que nós conhecemos como estrutura soviética, a estrutura de um novo governo, um governo popular, um governo baseado nos princípios comunistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca conseguiu chegar ao comunismo de fato, mas tentou. Lenin estabeleceu e estruturou uma nova política econômica, o NEP, e ele não conseguiu sobreviver a ela. Na realidade, de 1921 até 1927, nós percebemos que seria essa estruturação desta nova política. Uma coisa é certa, em 1924, Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, vem a falecer. O grande líder do bolchevismo, o grande líder vermelho, tomba. E um detalhe claro que nós não podemos deixar de falar. Ele deixará um substituto. O homem de aço. Este é o significado da palavra Stalin. Joseph Stalin substituirá Lenin. E o tripé organizado por Lenin, por Stalin e por Trotsky será, por fim, rompido. Trotsky acabará sendo perseguido por Stalin, por discordâncias, ele acaba se exilando da União Soviética, recém-nascida, e acaba sendo assassinado na região do México, para vocês terem uma ideia. Trotsky foi um líder também comunitário, comunista, bolchevique, que lutava pelos direitos básicos do cidadão. Quando nós falamos de estruturação da União Soviética, a gente vai falar da organização do parlamento e da Duma, a gente vai falar da estruturação da Praça Vermelha e do Kremlin em Moscou e da organização efetiva de todas as repúblicas que vão compor a União Soviética. Eu vou citar algumas para vocês. Nós temos a Ucrânia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, a Armênia, a Geórgia, o Turcomenistão e a própria Rússia. Eles vão conseguir fazer uma expansão grandiosa da ideia socialista a partir da década de 20. No Brasil, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 1922. Getúlio Vargas foi um grande perseguidor da ideia do socialismo e do comunismo no Brasil. Tanto é que perseguiu um grande líder comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Ele ficou preso, detido durante mais de uma década, encarcerado em uma prisão do Rio de Janeiro. Sua esposa, na realidade sua companheira, não casada com ele no civil, Olga Benário, que era uma moça de origem judia e formada dentro da linha soviética, estava no Brasil miliciando e trabalhando com guerrilha.
E grávida de Prestes, ela foi deportada para a Alemanha nazista, onde acabou falecendo nas câmaras de gás. A filha de Olga, porém, viveu e durante muito tempo foi professora no Brasil, na Universidade de São Paulo. O nome dela é Anita Leocádia Benário Prestes. Uma das coisas mais importantes que eu gostaria de lembrar para vocês foi que o homem de aço, Stalin, estruturou uma ditadura altamente forte e ostensiva. Qualquer pessoa que discordasse do governo seria enviada para a Sibéria, nos gulags. Os gulags são semelhantes aos campos de concentração nazistas, só que são utilizados para prisioneiros políticos, em sua grande maioria. Até porque os prisioneiros que não eram políticos, ou seja, os assaltantes, estupradores, assassinos, eles também eram levados para os gulags, mas eles trabalhavam apoiando o governo soviético, causando e tratando e praticamente deixando a vida dos prisioneiros políticos um verdadeiro inferno. Este é um detalhe que eu gostaria de abordar para cada um de vocês. Os gulags eram verdadeiras máquinas da morte. A Sibéria realmente era um dos lugares mais insalubres da Terra, se não mais. O frio extremo esconde pessoas, até os dias atuais, que não querem efetivamente ser encontradas. Stalin fez com que as mulheres denunciassem seus maridos, fez com que as crianças denunciassem seus pais. A educação soviética, por exemplo, era muito organizada, muito estruturada. As crianças ficavam cerca de 12 horas nas escolas, período integral, das 7 da manhã às 7 da noite. Lá se alimentavam. Tinha uma relação muito estreitada com seus professores. E qualquer comentário que fosse empreendido de maneira negativa nas suas casas, eles acabavam comentando e contando para seus docentes, que denunciavam e faziam com que muitos desses pais fossem levados para a Sibéria para trabalharem como braçais até a morte, principalmente nas grandes minas subterrâneas, nas minas de carvão, a centenas de metros de profundidade. Era algo terrificante. Stalin realmente efetivou a ideia de Karl Marx, dizendo que a religião era o ópio do povo, proibindo efetivamente as práticas religiosas. Prendeu, matou, eliminou de todas as formas padres ortodoxos, imãs muçulmanos, perseguiu os judeus dentro do sentido, como a gente imagina apenas, não, só os nazistas perseguiram os judeus, mas a questão da perseguição religiosa aos judeus foi muito grande. Então você deveria realmente estar inteirado com a lógica socialista, a religião proibitiva. Stalin, por exemplo, chegou a, inclusive, enaltecer a ideia de que o casamento deveria ser abortado. Ele criou a lei do copo d'água. E esta lei dizia que você poderia se relacionar com quem quisesse sem respeitar laços matrimoniais. Isso fez com que houvesse um grande aumento no número de crianças órfãs de pais vivas. Então ele revogou, logo em sequência, esta lei. São situações que nós devemos aqui estruturalmente abordar, falar para as senhoritas, falar para os senhores. São pontos de grande relevância, de grande importância nos nossos estudos. Estamos falando sobre o princípio de uma das maiores nações do planeta, que em 1991 deixa de existir e vira a Comunidade dos Estados Independentes. Lembro muito bem, por exemplo, quando em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, nós assistíamos pela TV a apresentação não da União Soviética, mas sim da SEI. E também lembro muito bem das Olimpíadas de 1988, quando a União Soviética ganhava praticamente tudo. Em 1984,
nas Olimpíadas de Los Angeles, por exemplo, a União Soviética não participou, sendo que em 1980, em Moscou, os Estados Unidos também acabou sancionando uma não participação nestes Jogos Olímpicos. São situações que eu gostaria de abordar para vocês e discutir com profundidade. Tenham bons estudos, fiquem com Deus e muito sucesso!